dia, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha carreira como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Fui professora da Educação Pública aqui no Distrito Federal por 32 anos, né? E nesse período eu trabalhei desde os anos iniciais, passando pelos anos finais, até o ensino médio. Então, eu fui professora alfabetizadora e professora de língua portuguesa. Então, durante esse meu período de experiência na sala de aula, eu me lembro muito bem que no início da minha carreira, eu tive muitas dificuldades e cometi muitos erros. Erros esses, dificuldades estas, que foram devido a eu não ter o estudo suficiente, porque na época eu só tinha o magistério de ensino médio, às vezes também por não ter as orientações, né, necessárias, né, não ter também aonde pesquisar. Então, é por isso, né, por essas dificuldades, por esses erros que eu cometi, que eu tenho certeza que eu cometi, é que eu fui à luta e fiz mestrado e doutorado na área de formação de professores. E esses meus estudos, com certeza, melhoraram muito a minha prática pedagógica, disso eu tenho certeza, porque além de estudar a temática, né, do ensino da língua portuguesa e da alfabetização, eu também pude conhecer muitas experiências exitosas ao participar de congressos aí por esse país todo, né, nas universidades. Então, agora que eu estou aposentada como professora, eu gostaria de estar aqui nesse espaço contribuindo com a formação de professores. Por quê? Porque nos últimos 10 anos da minha carreira, eu trabalhei com formação de professores dos anos iniciais aqui no Distrito Federal e em outros estados da federação. Essa experiência foi muito interessante, né, para mim, porque eu conheci outras realidades, conheci muitas experiências, né, nos outros estados, bem diferentes aqui do Distrito Federal, e essas experiências, com certeza, fizeram com que eu repensasse minha prática em muitos aspectos, né? Então, por essa experiência com formação de professores que eu tive nesses últimos 10 anos da minha carreira, eu sei que eu posso contribuir muito na formação de professores, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio também, mas sobretudo dos anos iniciais, que é onde eu tive mais experiência com formação de professores, né? Então, a partir de amanhã, aqui nesse espaço, eu estarei respondendo a questões sobre produção de textos, que é por onde eu quero começar a formação aqui nesse espaço. Por que eu escolhi produção de textos? Porque a produção de textos é algo que me apaixona. É aquele objeto de trabalho que faz brilhar os meus olhos, né? Eu sou apaixonada por produção de textos, né? Foi o que eu estudei em profundidade, né? Tanto produção de texto nos anos iniciais, como no ensino médio e nos anos finais, né? E por que eu sei que eu sou boa na produção de textos e eu sei que eu posso contribuir? Por exemplo, na escola em que eu encerrei minha carreira como professora, era uma escola de anos iniciais. Então, assim, quando nós tínhamos projetos interventivos na escola, que é aquele momento em que a gente reúne os alunos de acordo com suas dificuldades para ter um atendimento mais especializado pelos professores, eu sempre era escolhida para trabalhar com a produção de texto, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Então, é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho prazer em fazer e eu sei que eu posso contribuir. Então, o que eu fiz? Eu busquei, junto aos professores, questões que os afligem na hora de ensinar os seus alunos a produzirem textos, né? Sobretudo na questão dos gêneros textuais, né, que são abordados e exigidos nos parâmetros curriculares nacionais e agora atualizados, né, na BNCC. E então eu selecionei dessas questões que eu levantei as 10 questões que eu considero as mais relevantes na hora de planejar a produção de texto na sala de aula. Então, eu escolhi para iniciar a produção de texto do terceiro ao quinto ano dos anos iniciais.
Então, a partir de amanhã, aqui nesse espaço, eu estarei respondendo a 10 questões que afligem os professores na hora de ensinarem seus alunos a produzirem textos. Então, eu espero vocês aqui nesse espaço. Eu aguardo sugestões, questionamentos e também comentários, né, sobre essa questão que eu vou abordar. E eu conto com vocês, aguardo vocês a partir de amanhã. Aqui eu estarei respondendo a questões sobre as dificuldades dos professores ao ensinar a produção de textos aos seus alunos do 3º ao 5º ano. Aguardo vocês, um grande abraço e até lá!